Olá, mulheres que desbravam. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando mais um Pode Desbravar. E eu estava com uma saudade. Nunca mais nós fizemos um episódio estilo podcast. Justamente. E hoje, é claro que antes de eu falar o assunto que nós vamos destrinchar aqui para ter um 2025 daquele jeito, eu quero apresentar Laine. Gente, vocês estão reconhecendo Laine? Oi, mulheres! Chega, fiquei parada. Laine está linda, maravilhosa, de unhas vermelhas e cabelos cortados. Novo, né? Que a gente já começa 2025, já começou. Então, a gente já tá se movimentando pra isso. Dizem que as mulheres, quando cortam cabelo, é porque elas decidiram algo, né? Foi justamente isso. Fique nesse episódio que você vai saber mais. Seja comigo nessa jornada até o final. Sabe o que eu acho engraçado? Sabe o que eu me lembrei aqui? Que quando nós começamos a fazer o podcast, você vinha com aquele cabelo enorme, com aquela cara de uma pessoa... Pesada. Ai, gente, não, tudo se fez novo para a glória de Deus. Graças a Deus, gente. E hoje, brincadeiras à parte, Laine, que aqui o assunto é sério. Eu estou trazendo hoje um assunto super, hiper, mega relevante e especial para que o seu 2025 seja um 2025 de mais atitudes certas com resultados positivos, resultados esses que você quis e sonha por toda a sua caminhada. Então fique atenta, pegue papel e caneta na mão, porque escute uma coisa, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o seu conhecimento. Não dá pra gente comprar conhecimento. Quando eu falo que não dá pra comprar, é claro que o dinheiro ele lhe coloca e lhe dá muitos acessos. Mas a garantia de permanecer com esses acessos está relacionada à pessoa que você escolheu se tornar. E é claro que a gente só muda aquilo que a gente identifica. Sim. Então, nessa caminhada, nessa trajetória nossa aqui no YouTube, é importante a cada episódio que eu coloco, você comentar, compartilhar e daí a sua curtida, é claro, para que possamos não só alcançar você, mas outras mulheres que precisam viver esse momento de desbrave na sua vida, essa virada de chave. E esteja aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que se você estiver comigo aqui até o final dessa jornada, a sua vida não será mais a mesma. E por que eu falo isso? Porque todas as áreas na minha vida que foram transformadas, eu não tinha muita coisa para que eu pudesse entender a dimensão da transformação. Mas eu tinha algo que me fez chegar até aqui e vai me fazer chegar muito mais adiante, que é a decisão. A decisão ela é importante. A decisão é a chave que muda muita coisa. Existe um poder na decisão. Verdade. E eu quero, nesse podcast de hoje, falar um pouco sobre isso. Você que está vivendo aí esse mar de decisões. E o tema de hoje, eu quero falar um pouco sobre decisões e espiritualidade. Aí é um tema bem delicado, viu? E por que eu quero falar sobre decisões e espiritualidade logo pra gente abrir essa nova temporada de podcast, esse retorno, né? Eu tive aí compartilhando muitas aulas, mas o podcast ele é essencial. Por que, Laine? Nós não sabemos o futuro. As decisões nós tomamos no presente, mas a verdade é que nós não temos o resultado de maneira concreta. Se eu tomo uma decisão hoje de pegar esse copo e virar para cá, eu posso medir as consequências desse ato. Mas o resultado de verdade daquilo ali só está no futuro. Sim. Só que tem um detalhe importante que muitas vezes passamos despercebidas. Nós passamos despercebidas. O único que é capaz de saber o nosso futuro é Deus. Ele já era, ou melhor, é Deus. Ele já está no que vai acontecer. Ele está no passado, ele está no presente e ele está no futuro. Então, nosso maior desafio, quanto mulheres, quanto empreendedoras, quanto mãe, quanto esposas, é tomar as decisões no presente alinhado com o nosso futuro. Quanto mais essas decisões são acertadas de forma positiva, elas colaboram para o nosso futuro. E qual seria o primeiro passo, então,
para uma mulher que desbrava, que quer tomar uma decisão alinhada à espiritualidade. Sinto. Para tomar essa decisão. O primeiro passo ali. Tô orgulhosa. Você tá demais hoje. Gente, aqui na retaguarda está a Jamile, porque hoje ela não está participando, que ela tomou um susto agora. Ela ficou meio que... Mas no próximo episódio ela vai estar aqui com a gente. Ela só tá... Mas para não atrapalhar lá ainda. Não, mas justamente esse. Qual é o primeiro passo? Porque a gente fala sobre Deus, que Deus já está no nosso futuro. Sim. Isso aqui a gente precisa tomar decisões. Cabe a gente tomar decisões. Sim. Então, como é que eu alinho o meu papel de decidir, mas entendendo que Deus já está no futuro? Qual é o primeiro passo? Eu vou tomar uma decisão. Qual é o primeiro passo para eu alinhar isso? Eu diria que o primeiro passo disso, dessa tomada de decisão para que o futuro esteja alinhado com aquilo que Deus preparou para nossas vidas, é tomar a atitude de orar. Nós precisamos entender que a oração ela não está restrita a uma religião. Ela não está restrita a um padrão. Não existe um modelo de oração que Deus vai atender mais ou que Deus vai atender menos. Existe a decisão de orar com o coração contrito e quebrantado, que Deus não resiste. Não existe, se você orar sentada, vai dar certo. Se você orar em pé, vai dar certo. Se você orar 10 vezes ao dia, vai melhorar. Não existe isso. O que existe eu preciso tomar a decisão no presente alinhada ao meu futuro. Porque se eu tomo uma decisão no presente que vai atrasar, que vai me atrapalhar, que vai me cansar, que vai minar as minhas energias, dificilmente eu vou chegar no futuro de paz e prosperidade num tempo hábil. Sim. Quando eu falo tempo hábil, é rápido. É realmente fazer o que é certo, se posicionar do que é certo, decidir certo e colher no futuro o fruto correto. Então, nada mais justo que eu tome a decisão de orar. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade de tomar essa decisão de orar, porque elas não querem esperar o tempo da resposta de Deus, porque Deus fala ou não fala? Fala. Só que algumas pessoas acham que Deus está em silêncio. Na verdade, tem momentos que não é Deus que está em silêncio. Somos nós que estamos tão agitadas que não conseguimos parar para entender qual é o direcionamento que Deus tem naquele tempo. Verdade, tem gente que ora que bota Deus, coloca um outdoor, luzes. Deus já falou, mas você não está prestando atenção naquilo que Ele está passando para você. E por que nós temos dificuldade de reconhecer essa voz de Deus? Porque a oração, ela precisa ser como é com uma amiga. Se eu tenho uma amiga que eu falo com ela de 6 em 6 meses, eu vou reconhecer a voz dela menos do que a amiga que eu falo todos os dias. Então, decidir orar para alinhar a tomada de decisão com o futuro que Deus planejou para mim é o primeiro passo para que você seja bem-sucedida. Tá. Orei. Sim. Orei. Já vamos pro segundo tópico. Eu já... Tá, orei. Tô lá aguardando, entreguei na mão de Deus e depois que eu oro. Porque tem gente que fica só na parte da oração, né? Sim. E aí também tem aquelas pessoas que ora, Deus diz não, mas ela quer um sim, então ela fica orando até Deus dizer sim, achando que Deus é menino. Sim. Mas vamos lá, orei. Tive uma resposta. Qual é o segundo passo? Segundo passo. Inclusive, já tá aqui no meu script. Você é toda adiantada hoje. Eu tô gostando do seu jeito. Vai, Laine. Tá soltinha hoje. O segundo passo é você pensar de maneira fria e calculista sobre as possíveis consequências positivas ou negativas daquela decisão. Porque muitas vezes eu quero pegar esse copo e mover o copo para lá. Só que toda decisão eu preciso entender que tem um lado positivo e negativo. Se não for para mim, é para outra pessoa. E eu preciso entender quanto uma mulher posicionada, que decidiu vencer, uma mulher que tem compromisso com o meu futuro, com a minha prosperidade, com o meu crescimento, com o meu avanço, o seguinte: essa decisão, quantos % vai custar de mim pro lado positivo ou negativo, sem emoção? Sim. Eu preciso entender difícil, que na espiritualidade habita o equilíbrio, habita a racionalidade. Nosso Deus é um Deus que também é racional. Quando eu falo racional, é porque nosso Deus não é um Deus atrapalhado, não é um Deus desorganizado, é um Deus de princípio. Então nós precisamos entender que, independente de religião ou não, a Bíblia ela já dá certo há milhares de anos, né? É um princípio milenar. E
que ali tem inúmeras experiências e exemplos de pessoas que agiram na racionalidade conforme o cumprimento de princípio alinhado a seus valores. Então, eu preciso entender, depois que eu oro, o seguinte: a decisão que eu estou tomando hoje tem a ver com meus princípios? Tem a ver com meus valores? E aí você já encontra até a resposta da sua oração também. Né? Exatamente. Aonde essa decisão que eu vou tomar hoje vai me ajudar no futuro? Por exemplo, às vezes eu quero iniciar um projeto. Tem muitas mulheres que me procuram e aí elas não têm dinheiro para o projeto. E ao invés delas colocarem uma meta no seu negócio para alcançar o seu crescimento, o que é que elas fazem? Elas recorrem ao dinheiro emprestado. E que não tem nada errado com relação a isso. Quem sou eu para dizer tome ou não tome? Mas a pergunta é o seguinte: esse dinheiro que eu vou tomar emprestado, isso que eu vou fazer, eu vou arcar com essa demanda financeiramente? Porque de qualquer forma eu vou ter que subir a régua daquilo que eu faço para pagar mais uma parcela. Mas assim, eu estou tomando esse dinheiro emprestado criando um problema para resolver outro? Ou eu estou tomando esse dinheiro emprestado, estou me posicionando, ou estou trazendo um sócio para o meu negócio, ou estou ampliando, estou tomando alguma decisão que eu tenho capacidade de arcar com essa demanda. E aí isso não vai sujar meu nome? Isso vai sujar meu nome, isso vai manchar o meu histórico, isso vai trazer um peso. Então é importante que depois de ter orado no segundo tópico, eu tome uma decisão racional. Porque esse movimento alinha a espiritualidade. Inclusive, a Bíblia diz o que sobre isso? Quando começar a fazer um projeto, tem um planejamento. É verdade. Para que depois nós não venhamos dizer, mas cadê Deus aqui com a fé? Mas peraí, cadê o seu planejamento? Cadê o seu planejamento? Cadê a sua estratégia? Porque Deus pode ter um plano maior do que você. Tem. Mas para todo plano grande de Deus, existe um planejamento específico na Terra. E isso é princípio, planejamento. Então, a decisão alinhada ao movimento de espiritualidade não está relacionado só Deus mandou, eu vou fazer. Não, peraí. Eu tenho uma palavra. Qual é a palavra de Deus sobre a sua vida? Laine, você acabou de se formar em psicologia. Parabéns, tirou 10 no TCC. Obrigada, gente. Palmas para Laine. Mas assim, as decisões que vocês estão tomando hoje vai te conectar com a psicóloga, com a linha de trabalho que você quer exercer no futuro, porque uma promessa você já tem. 50% você já fez. Então, depois de ter orado, pense de maneira racional. Tá. Pense de maneira racional. E aí, qual é você falando sobre pensar de maneira racional. Sim. Nesse segundo ponto, onde é que as pessoas mais erram em questão de tomo uma decisão, não está alinhada com o meu futuro. Sim. Pelo menos, como eu cresci em igreja, né? A gente escuta muito que, vamos falar de propósito. Se você não tem um chamado para ser missionária, por que você vai casar com alguém que tem? Sim. Você já está vendo que não vai dar certo? E isso se estende para várias áreas da nossa vida. Certo. Então, eu tomei uma decisão que não estava alinhada com o meu propósito, Sim. com o futuro. Entendi isso depois que tomei a decisão. E aí, como é que eu faço? Como você diria, como é que eu faço para refazer essa rota? Eu quero responder essa pergunta falando sobre o terceiro tópico desse tema que nós estamos tratando, que diz o seguinte: eu consultei a Deus, eu fui racional. E agora, o que eu vou fazer nessa movimentação onde tomei uma decisão errada? Como é que eu faço para refazer a rota? Sim. De repente, terceiro tópico, trabalhe o medo e a insegurança. O que acontece? A maioria das decisões que elas são tomadas de forma errada, Laine, são decisões que elas são voltadas, na grande maioria, para um movimento emocional. Sim. Eu sinto muito mais do que eu busco racionalizar. Eu não ouço conselhos, a Bíblia diz que na multidão de conselhos está a sabedoria. Eu não busco conselhos e para mim está muito óbvio. Eu vou lá e faço o quê? Tomo uma decisão. Mas muitas vezes eu não tive clareza, tive a emoção e ali também tem um pouco de medo, de insegurança. Então, geralmente, no meio desse processo de decisão entre espiritualidade e tomada de decisão para romper, eu passo por um misto de emoções. E as emoções são medo, insegurança. E a decisão errada, na grande maioria, ela vem porque a porta está mais acessível. Então, na porta que está mais acessível, eu faço o quê? Eu decido.
E por que eu tomo uma decisão errada? Porque o meu emocional, naquele momento, está muito mais latente do que a minha racionalidade. Isabel, tomei uma decisão errada. Passei o primeiro, o segundo não foi muito bem, que é a racionalidade. Parti para o terceiro, tomei a decisão errada. O que é que vai acontecer ali? O medo e a insegurança. Você alimentou. E como é que você alimenta isso? Você alimenta isso quando você não consegue respeitar o tempo do processo, age de maneira pouco racional, você está tomada ali um pouco pelo medo, pela insegurança. O que aparece primeiro, você abraça e daí quebra a cara. O que é que acontece quando acontece uma situação dessa? Vou refazer o caminho, é simples. Você vai precisar voltar para o segundo tópico. Não tem como pular essa etapa. Não tem como fazer diferente. É um processo de aprendizado. E nesse processo de aprendizado, nós precisamos entender que adulto precisa fazer o que tem que ser feito e criança faz o que quer. Se você tem que tomar uma decisão e se você não quer racionalizar, se você não quer alinhar a princípios, a valores e você simplesmente quer decidir pelo óbvio, você infelizmente vai pagar a consequência dele. E o que é que eu vou fazer? Eu vou refazer a rota. Então, como é que eu refaço essa rota? Eu busco conselho de mentores. Eu vou questionar o processo. Eu vou entender com clareza. E se eu não tiver clareza, eu vou pelo menos alinhar o propósito. Se a decisão que eu estou tomando tem sentido, tem coerência. Esse caso que você deu. Não sou missionária e escolho casar com uma pessoa que pode se tornar ou é missionário. Aqui tem 2 propósitos diferentes. Mas peraí. Se tem maturidade, se os dois conversaram e se o nível de diálogo expõe a vontade de um ou de outro e ambos resolveram naquele momento se dar essa oportunidade, na primeira briga que houver, vai lembrar da conversa. E a conversa é fruto de quê? Passo 2, questionamento, racionalidade. Então, todas as vezes que eu tomar uma decisão errada, de acordo a minhas emoções ou sem querer racionalizar, eu vou entender que no meio desse processo tem um terceiro tópico, que é medo e insegurança, que acontecem e quando eu pulo o processo, eu não avanço. Eu volto e refaço a rota. E o ruim, Laine, é porque nesse caminho eu carrego algumas coisas que eu poderia não ter carregado. As marcas, né? As marcas. Sempre fica. E é sobre isso que eu quero falar. Esse episódio é específico para mulheres que precisam linkar. Linkar o quê? Linkar suas tomadas de decisão ao seu processo de espiritualidade. Além de ter passos, e esses passos eu acabei de compartilhar, você vai precisar entender que todas as vezes que esse processo for quebrado em um dos tópicos, é necessário refazer a rota. O que você precisa é descobrir rápido, estar atenta rápido, porque quanto mais rápido você entender que alguma parte dessa movimentação fez com que você decidisse errado e naquela decisão trouxesse para você uma consequência que está pesada, está difícil, você não é obrigado a continuar ali, muito pelo contrário. Com conselheiros, com entendimento e com clareza, com questionamento, você vai conseguir refazer a rota. E o que é que eu preciso trazer aqui? A normalização. Mas de quê? De que vai ter insegurança, de que vai ter medo, que vai ter algum tipo de dificuldade, sim. Mas eu anotei uma coisa aqui, que pode fazer com que tudo seja transformado e o entendimento entre decisões e espiritualidade seja um ponto-chave para que seu 2025 você não caia no engano, você não caia nas distrações, você não caia nas vitrines que muitas vezes estão com as mãozinhas assim te chamando, mas quando você coloca o pé é uma cilada para te atrasar. Qual é o terceiro passo? Tenha pessoas espiritualizadas ao seu redor. Porque as decisões que nós tomamos, elas estão alinhadas, Laine, a muita coisa que nós ouvimos. E quando eu falo de alguém espiritualizado, eu não estou falando de igreja. Eu não estou falando de pastores apenas, de diaconisa, de padre, Não, eu não estou falando disso. Eu vejo uma pessoa espiritualizada quando a pessoa ela consegue ter uma vida de cumprimento de princípio. E é claro que eu respeito todas as religiões e todas as autoridades espirituais, elas são importantíssimas. Mas quando eu tenho alguém que cumpre princípio e ele tem fruto desse cumprimento de princípio, eu começo a entender. Aquela pessoa é boa para mim.
Só tem um problema aqui, Laine. Nós temos Fala, a mania meu Deus. de endeusar quem aparece em um patamar que a gente ainda não acessou. E aqui eu vou falar uma coisa que eu ouvi, depois que eu ouvi isso, eu comecei a entender muitas coisas. Você já tem mentores próximos de você? Você já tem pessoas que têm resultado e que você pode trocar experiência perto de você. O problema é que muitas vezes nós descredibilizamos essa pessoa porque a gente acha que só quem está muito longe é que teve muito resultado. Mas peraí, Laine, quantas pessoas está perto de você que você pode ter uma conversa sadia e aquela conversa mudar o nível do seu pensamento? É verdade. Quantas vezes até a gente mesmo dá conselho para pessoas. Às vezes a gente acorda em dias que fala assim, meu Deus, eu preciso desse conselho e eu estou aqui sendo instrumento para essa pessoa. Verdade. A gente tem pessoas próximas e a gente... Ignora. A verdade é que muitas vezes a gente ignora. Ignora mesmo. Nós queremos passar um processo solitário. Eu tava com isso na cabeça. Eu, meu Deus, Sim. uma coisa que eu aprendi aqui é realmente você não precisa passar por esse processo sozinho. Não. Só que eu acho que também, Isabel, tem muito ponto de que a gente não tem maturidade para entender que pessoas que estão perto da gente... Porque quem tá perto a gente conhece, defeito Sim. e qualidade. Sim. Então, às vezes, a gente quer eliminar aquela pessoa pelos defeitos que ela tem. Exatamente. Quando, na verdade, nós também temos outros defeitos. Pois é. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte. Esse canal aqui, ele é específico para mulheres que decidem mudar dia após dia. Verdade. Esse canal aqui faz parte de um propósito onde você precisa estar conectada com aquilo que você foi escolhida para fazer na Terra. É uma caminhada, é uma jornada de autoconhecimento e entendimento sobre aquilo que se deve fazer para tomar a decisão assertiva e chegar rumo ao lugar desejado. Então eu até entendo que pode ter mulheres aqui nos assistindo nesse momento que não tenham essa clareza. Mas essa clareza começa a chegar a partir do momento que elas estão aqui com a gente. Não tem como dizer que não sabe mais, porque agora você já sabe. Já sabe. Só tem um detalhe. Você precisa decidir. Escreve aqui nos comentários. Eu decido desbravar. Eu decido desbravar. Não, Isabel, eu até estava perdida. Eu não tinha esse algo a mais que vocês falaram aí agora. Mas eu tomei a decisão. Eu vou desbravar. Eu vou desbravar, eu vou seguir nessa jornada, eu vou seguir nessa descoberta, porque a única pessoa que pode tirar você do lugar que você está abaixo de Deus se chama você mesma. E sabe como é que você vai fazer isso? Decidindo. Decidindo bem, decidindo certo, decidindo com alinhamento. E hoje eu te ensinei a decidir com espiritualidade. Um beijo no coração de vocês. Foi um prazer estar aqui compartilhando mais um episódio com vocês. Me acompanhe nas minhas redes sociais diariamente. Eu compartilho conteúdos lá no meu Instagram. Eu sou Isabel Câmara e eu tenho certeza que esses conteúdos vão te ensinar, vão te motivar e vão te ajudar nessa jornada e caminhada de desbrave. E bora desbravar!